Bom dia, alunos do sexto ano. Vamos falar um pouquinho mais de fibra. Vimos na aula anterior que os resíduos têxteis causam um enorme impacto ambiental e que precisamos entender a importância de destiná-los de maneira adequada. Os impactos ambientais causados pela indústria têxtil dependem do tipo de fibra têxtil produzida. Entretanto, mesmo que haja diferenças nos tipos e níveis de impactos gerados conforme o tipo de fibra têxtil produzida, por exemplo, algodão, lã, viscose de bambu, poliamida, sempre há impactos ambientais envolvidos. A indústria têxtil no Brasil é um dos setores que mais empregam, mas o processo de produção da indústria têxtil, que é composto de várias etapas, pode ser o causador de degradação ambiental enorme, caso não sejam tomados os cuidados necessários. As etapas de produção do tecido e os impactos que são causados. Preparação e extração da matéria-prima. Você vai perceber que nós vamos falar de fibra natural aqui. Essa etapa compreende os procedimentos realizados pelos produtores para que a matéria-prima, que é a fibra, seja obtida e utilizada a fim de ser transformada no produto final, o tecido. Nessa etapa, os produtores usam agrotóxicos, que contaminam o solo, a água ou o ar, provocam desmatamento, que destrói habitats de animais. No processo de produção da fibra. Aqui a matéria-prima vai ganhar a forma do produto final, o tecido. Do ponto de vista do meio ambiente, a etapa de tingimento é a mais preocupante devido ao grande consumo de água e à contaminação dos rios por compostos químicos, principalmente os compostos dos corantes, utilizados para adequar os tecidos às cores da moda. Depois tem que transportar esse tecido. Então, o deslocamento da roupa pronta está relacionado principalmente com a poluição do ar, a depender do tipo de transporte utilizado e a distância do local de produção até o consumidor. Por exemplo, a grande produção de jeans é no Nordeste brasileiro, onde ele é consumido no Sul e no Sudeste. A quarta etapa envolve a comercialização das roupas. Considera as ações realizadas pelas lojas. Para que o produto possa ser comercializado em bom estado, e nesse momento, muitas das peças são descartadas antes mesmo de chegar no mostruário. Tem a etapa do uso e pós-compra. A lavagem, secagem e zelo pela vestimenta, se acontecerem descuidadamente, podem acarretar em impactos ambientais complexos, a exemplo da liberação de microplásticos em função da lavagem de roupas sintéticas. E o impacto causado pelo descarte?
Nós vimos lá na aula anterior como é o impacto dos resíduos têxteis. Importante. A iniciativa mais importante para que as mudanças nesse processo venham a acontecer deve partir do consumidor final, nós. As escolhas devem acontecer de modo a prezar pela qualidade, durabilidade, utilidade e economia. Boas dicas. Evitar descartar roupas rapidamente ou doá-las. Compartilhá-las ou vendê-las em brechós. Reutilizar ou reciclar, a fim de produzir novas peças e acessórios. E analisar o tipo de tecido ou componentes utilizados, sendo a escolha final aquela que representar menos impactos socioambientais. Como podemos observar, o impacto da moda no meio ambiente é de suma importância e cabe a nós, por meio das nossas escolhas enquanto consumidores, visar pelo meio menos destrutivo. Atividade. Ela vai ter que ser entregue até o dia 25 de junho. Você precisa entregá-la até essa data para ter a nota completa. Conforme você vai atrasando, você vai perdendo nota. Qual a primeira fibra que nós vamos falar? É o algodão. Quais itens deverão ser pesquisados? A história do algodão, descrever a planta, estados brasileiros que plantam e eles exportam. A coleta do algodão é manual ou com máquinas? Nessa coleta tem trabalho escravo? Usa mão de obra infantil? Os produtores, maiores produtores, Brasil e estrangeiros. E a qualidade da fibra é boa ou ruim? Como que a fibra torna-se tecido? Pode até incluir um vídeo na explicação. Como é o tingimento? Como que faz o tingimento, a estamparia e o impacto ambiental que tudo isso acontece? Prestem atenção agora. Você não precisa pesquisar e enviar todos os itens de uma vez só. Eu, se fosse vocês, combinava o que cada um faz. Divide entre vocês. Só que tem um porém. Não pode haver uma só pesquisa de cada item na classe. Tem que ter mais de um aluno fazendo a mesma pesquisa. Tá certo? As referências bibliográficas incluem itens sobre os impactos ambientais. Estou aguardando as suas pesquisas. Tenham uma boa semana e um beijo para vocês.